Primeiro ponto, né? Passou pelo processo seletivo, foi contratado. Quando é contratado algum teletrabalhador, esse contrato deve ser escrito, expresso, tá? Esse é o primeiro ponto. Não pode haver contrato de teletrabalhador tácito. Deve ser escrito e expresso, tá? É que os trabalhadores normais, que não são teletrabalhadores, isso pode acontecer. A CLT permite no artigo 442. Bem, de 2017, como eu mencionei, e daí porque é importante missão de conhecer a evolução normativa do teletrabalho, e essa linha do tempo está no meu Instagram. Quem quiser depois olha, tá? @professor Fábio Pacheco. Eu botei umas 2, 3 postagens atrás, essa linha do tempo do telelabor. De 2017 até março deste ano, o teletrabalho, em regra, não precisava ser controlado. Não tem cartão de ponto. Aliás, essa foi a intenção, esse foi o desejo ardente do legislador reformista de criar o teletrabalho. E qual a consequência básica? Não pagamento de horas extras, não pagamento de adicional noturno para as horas noturnas laboradas. O que se entendia? Que o teletrabalhador ele tem ampla e total liberdade para trabalhar a hora que ele quer. E quem tem ampla e total liberdade, para aquelas pessoas que têm a impossibilidade de controlar o ponto, a legislação permite que não se controle. Tá? Então esse é o básico, não precisava. Podia controlar? Podia. E eu recomendo isso desde 2017, 2018, quando eu comecei a escrever sobre o assunto. Por quê? Pensem comigo. Um teletrabalhador que atua com outras empresas durante o horário comercial, das 8 às 18. Ele tem lógica ficar trabalhando meia-noite, 1, 2 da manhã? Em tese, não. Em tese, não tem lógica. Né? E qual o risco disso? O risco disso, já pensando numa futura e eventual demanda trabalhista, é que esse funcionário, esse empregado, ganhe muitas horas extras. Muitas horas extras. Nesse ano, em março desse ano, como eu mencionei lá inicialmente, entrou em vigor a medida provisória 1108. E ela mudou a redação do artigo 62, inciso 3 da CLT, dizendo o seguinte, tratando em miúdos, o teletrabalhador normal, tá, tem controle de jornada, deve controlar a jornada, por meio de qualquer um desses mecanismos que a Gabriela já mencionou. Para mim, o melhor é login logoff. Tá? Para mim, é o melhor. Sem íris, sem... Aqui. Perguntaram até o seguinte, só para aproveitar que ela perguntou, a Maria perguntou, o sistema de gerenciamento que controla o login logoff pode que pegue ali o IP da máquina? É possível? Pode, não tem problema. Só que a gente já vai entrar em geolocalização. E aí vai ter muita discussão bonita de se ver. Bonita. Então... Hoje, o teletrabalhador deve ter controlado a sua jornada por qualquer mecanismo hábil. E relembrando, né, as empresas só são obrigadas a controlar a jornada se elas tiverem mais de 20 empregados. Tá? Para que elas tenham menos de 20 empregados, não há essa obrigatoriedade legal. O que eu recomendo? Tem um empregado, controla a jornada. Por quê? Porque numa demanda trabalhista, o empregado não vai ter chance de mentir. As testemunhas dele não vão invalidar esse cartão de ponto, porque é um cartão de ponto desse que seja válido. Vocês entenderam? Isso é para proteção numa eventual demanda trabalhista. Quais são aqueles teletrabalhadores que não precisam, de acordo com essa nova lei, controlar ponto? Aqueles que trabalham por produção ou tarefa. E vejam. Então, assim, digamos que um teletrabalhador seja contratado para fazer X ligações por mês, X ligações por semana. É uma produção, é uma tarefa. Em tese, esse teletrabalhador não precisa ter controlado a sua jornada e, por consequência, ele nunca vai ter direito às horas extras. Pode ser que na justiça ele ganhe? Pode ser. E eu vou dizer o porquê. Porque assim... É uma delícia fazer o seu trabalho, né? Nossa, assim, eu fico tranquilo. Esses juízes, assim, gente, vocês estão vendo, né? É muito tranquilo dar orientações de LGPD com os juízes do trabalho. Mas vamos lá, veste parente e segue a vida. Ainda bem que ele está aqui com a gente, né? Vamos pensar por esse lado. Ainda bem que ele está do nosso lado. Mas é que é muito simples. E não me coloque em saia justa. Não tenho lado. Eu estou em cima do muro. Sou quase o PMDB. Olha eu falando de política. Mas enfim, vamos lá.
Para aquelas pessoas que trabalham por produção ou tarefa, se tu sabe que a média de ligação, a média de tempo de uma ligação, nesse exemplo que eu dei, é de 5 minutos, se o cara faz 100 ligações, é só multiplicar 100 ligações por 5 minutos. Ou seja, eu tenho como controlar a jornada dele. Entenderam? E essa é a lógica. Se for viável, possível, controlar a jornada, com base na Constituição e na CLT, ela deve ser controlada. Tá? Resumindo, porque a gente falou de muita coisa e muitos detalhes. Controlem a jornada do teletrabalhador de vocês. Por qualquer mecanismo hábil, por qualquer mecanismo idôneo. Tá? E tudo isso vai ser importante num eventual processo trabalhista. Se tiver hora extra, pague as horas extras. Se tiver algum regime de compensação semanal, mensal, semestral, observem isso também. Mas o melhor sempre, pessoal, é sempre melhor. Sempre melhor. Fez 10 horas extras no mês, pague essas horas extras que vocês já estão livres. Tá? Não vai ter juro, não vai ter correção monetária depois de uma ação trabalhista, não vai ter honorário de sucumbência, custas, nem INSS. INSS já foi.